Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yeshua Mashiach. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre o símbolo da estrela. Como vocês podem ver na imagem que eu estou mostrando aí para vocês no vídeo, a estrela real, ela é muito diferente do símbolo da estrela que eles ensinaram para nós. Desde crianças, nós que passamos, pela escola do sistema, que é algo que serve como uma máquina de lavagem cerebral. Por isso, eu recomendo muito aos irmãos que têm filhos que pratiquem o homeschooling. Eu sou a favor da educação domiciliar. Eu penso que não há ninguém melhor do que os próprios pais para educarem os seus filhos. E é responsabilidade dos pais ensinar aos filhos. O Eterno fala: ensine a criança o caminho em que ela deve andar. Você, pai, você, mãe, é responsável por passar o conhecimento do Eterno, os valores do Eterno para os seus filhos. Então, eu sou muito a favor do homeschooling, porque esse sistema educacional que nós temos disponível para nós é um sistema corrompido. Todo sistema é corrompido. Por isso que os despertos, os eleitos, se chamam fora do sistema. E tudo que a gente puder fazer para sair do sistema, nós devemos fazer, irmãos. Quanto mais longe e mais independente a gente conseguir ser do sistema, isso é motivo de bênção para nós. Porque o mundo jaz no maligno. E a palavra do Eterno nos lembra, nos chama a atenção: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que é amigo do mundo se torna inimigo do Criador, inimigo do Salvador. E irmãos, desde criança, eu me lembro, quando eu estudava, que as professoras ali ensinavam para a gente o símbolo do que eles chamam de estrela. Mas, na verdade, esse símbolo da estrela, como alguns de nós conhecemos, é um pentagrama. É algo maligno. Mas, Dani, o que é um pentagrama? O pentagrama, ele é um símbolo do mal. E eu quero ler para os irmãos aqui em um site que eu achei, onde explica, sobre o significado dos símbolos. E diz assim: o pentagrama, ele é um símbolo do mal, uma vez que a extremidade inferior estaria apontando para o inferno. Vale destacar que o pentagrama invertido aparece frequentemente na imagem de Bafomé, a cabeça do bode, símbolo oficial do satanismo. Olha só o que as escolas ensinam para os seus filhos. Um símbolo satânico. E para disfarçar, chama isso de luz, de estrela. Por isso que a palavra do Eterno nos adverte que não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça como anjo da luz. O ritual do pentagrama precede e encerra toda espécie de ritual praticada pelos satanistas. Aí aqui ele fala, o próprio ritual não aconselha este procedimento para qualquer um. Isso porque, em primeiro lugar, esse ritual serve para revitalizar as forças psíquicas do praticante, colocando em uma postura mental adequada e preparando para o ritual propriamente dito. Dessa maneira, é como se os pentagramas abrissem os portais do inferno. Os pentagramas abrissem os portais do inferno, para onde o satanista se protege com a intenção de realizar a sua magia obscura, a sua magia negra.
né? Assim, esse ritual é dividido em 5 etapas, a saber, o estabelecimento da árvore da vida, a invocação, o banimento com os príncipes coroados do inferno, conjuração dos 4 demônios dirigentes, invocação a Satã e o encerramento. E aqui fala também que o pentagrama invertido, ele pertence a um grupo secreto, né? Como os símbolos dos Illuminati. Então, irmãos, o que eles ensinaram para nós como sendo o símbolo de uma estrela, na verdade é um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, que não tem nada a ver com a estrela real que nós vemos no céu. E esse pentagrama, quando nós estamos ali desenhando, né, a estrela, o que a gente chama de estrela, que na verdade é um pentagrama, ou quando a gente coloca isso, esse símbolo, no topo da árvore de Natal, nós estamos dando legalidade para demônios. É uma invocação. Você está invocando a Satanás. Além de você dar legalidades para espíritos impuros sugarem a sua energia, você está invocando o chefe deles, que é Satanás. E, irmãos, eu não me lembro um ano corretamente, mas eu estava, né, montando a árvore de Natal, que é uma prática pagã que eu penso que deveríamos abolir de nossas vidas, porque o Natal, a mensagem principal que devemos preservar ali é Jesus, né? E Jesus deve ser o centro de nossas vidas, irmãos. Não que o dia 25 de dezembro seja o ano correto do nascimento do Mashiach, do Messias. Não. Mas a Bíblia fala que devemos analisar tudo e reter o que é bom. Na data do 25 de dezembro, é uma oportunidade, é uma chance das pessoas ouvirem falar de Jesus, conhecerem ao Mashiach, ao Messias, ao Salvador dos homens. E não devemos ignorar isso, irmãos. Devemos sim celebrar com os nossos familiares, com os nossos amigos, a vida de Jesus, a vida do nosso Salvador, porque Ele venceu a morte por nós. Ele veio nos libertar, nos levar novamente para o nosso verdadeiro lar, porque nos perdemos do nosso Pai e Jesus veio para nos resgatar novamente para o nosso Pai. E eu estava ali, né, montando essa árvore de Natal, coisa que eu não faço hoje. Quero deixar claro aqui para os irmãos. Eu fui tocada, eu penso assim, e eu creio nisso. Eu fui tocada pelo Espírito Santo. E desde então, acho que foi no ano de 2018 para 19, ou 19 e 20, eu não me lembro certinho, irmãos. Mas desde então eu não monto a árvore de Natal e muito menos falo que o símbolo da estrela, como ensinaram para nós, é o símbolo de uma estrela verdadeira. Porque não é, é um pentagrama. É um símbolo que invoca Satanás e dá legalidade para demônios. Daniela, o que são demônios? Irmãos, demônios são seres híbridos, são seres impuros que estão presos na nossa dimensão terrena. Lendo ali o livro de Enoque, nós vemos o Eterno dando a condenação para os nefilins, para os gigantes, que são filhos dos anjos caídos com as mulheres, filhas de homens humanos. E esses gigantes, esses nefilins, o Eterno diz que eles ficariam presos para sempre nessa dimensão terrena. Eles não vão sair dessa dimensão, nunca. Isso é algo determinado pela palavra do Senhor. E quando o Senhor determina algo, irmãos, a palavra do Eterno não volta atrás. O que está determinado, e ponto final. E todas as coisas têm de se submeter à ordem do Criador. Seja Satanás, seja os demônios, seja qualquer espécie de criatura. O eterno Deus, Yehoshua, Jesus, é soberano sobre tudo e sobre todos.
Por isso que eu acho muito errado, mudando um pouquinho aqui de assunto, eu acho muito errado um servo de Deus falar Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo. Não. Deus acima de todos, Deus acima de tudo, irmãos. A nossa adoração deve ser exclusiva para o soberano Senhor, o eterno Deus. Você pode ter amor à pátria, mas você deve ter amor primeiramente ao eterno. Por isso a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, irmãos, sobre todas as coisas. E Jesus disse: aquele que ama pai, mãe, filho, marido, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, irmãos, voltando ao assunto aqui da estrela, né? Esse símbolo que eles falam que é da estrela, que na verdade é um pentagrama, que é uma estrela de 5 pontas. Esse símbolo da estrela de 5 pontas, o pentagrama, ele serve como um portal. Por isso que nos rituais satânicos e rituais de outros grupos que servem às trevas, eles fazem essa estrelinha do sistema, né? Esse pentagrama, porque serve como um portal. Ou seja, você está dando legalidade para espíritos impuros sugarem da sua energia. E, irmãos, eu nunca tinha parado para observar isso. No dia que eu coloquei a estrela ali, em cima da árvore de Natal, o Espírito Santo me chamou a atenção. E eu comecei a me sentir muito ruim com aquela estrela. Eu comecei a ficar incomodada com aquela estrela. E daí, eu fui pesquisar como de fato é uma estrela. E quando eu vi que a estrela do céu é muito diferente dessa estrela que ensinaram para nós nas escolas, eu fiquei assim surpresa e também horrorizada, porque o mal está infiltrado ali, está camuflado sem que a gente perceba. E aquilo ali suga a energia das pessoas, aquilo ali invoca a Satanás. Irmãos, muitas vezes quando eu gravo aqui para vocês talvez não tenham a noção, né, da guerra espiritual que eu enfrento, né, para poder gravar aqui para vocês, trazer o conhecimento da verdade. Mas o nosso Deus é quem nos dá a vitória. E nós não devemos temer, porque aquele que habita em nós é muito maior do que aquele que habita no mundo. Mas voltando ao assunto, irmãos, eu quero destacar aqui que uma das épocas do ano que as pessoas mais cometem suicídio é justamente no Natal. Não tem como eu comprovar, mas as pessoas que montam, né, ali a árvore de Natal e colocam o que o sistema chama de estrela no topo da árvore, que na verdade é um pentagrama, essas pessoas estão sendo sugadas. A energia delas estão sendo sugadas por espíritos impuros, espíritos maléficos, espíritos de híbridos que estão presos nessa dimensão terrena. Daí essas pessoas sentem dor de cabeça, mal-estar, náuseas, tristeza, a depressão que a pessoa tinha antes se agrava, as pessoas começam a sentir coisas ruins e não conseguem entender o porquê que estão sentindo aquilo. É porque estão sendo sugadas, porque elas próprias dão legalidade para esses espíritos agirem. Porque o pentagrama, guarde isso no seu coração, o que o sistema chama de símbolo da estrela é um pentagrama que serve como um portal que invoca Satanás, que dá legalidade para demônios, espíritos impuros, sugarem da sua energia ou até mesmo te possuírem, né? E nós devemos ser libertos disso, irmãos. Devemos ser um povo separado para o eterno. A palavra do Eterno fala, irmãos,
1 Coríntios 10, 21. 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Também lá em 2 Reis, no capítulo 17. Eu quero ler para os irmãos o capítulo inteiro. Porque aqui mostra que o povo de Deus sofre por imitar práticas pagãs. Você não deve imitar o seu colega de trabalho que não teme a Deus. Você não deve imitar a sua prima imoral que não teme a Deus. Você tem de ser diferente, você tem que ir na contramão do mundo, porque as pessoas do mundo estão indo para o inferno. Você tem que ir na contramão do mundo. Seja luz, seja sal. É tempo de buscarmos santidade e arrependimento, igreja. O Pai está chegando, o nosso Pai está chegando. Do mesmo jeito que o anticristo está vindo com fúria, com poder, o Pai está vindo buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. E 2 Reis, capítulo 17, diz assim: no 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Ela, começou a reinar sobre Israel. Reinou 9 anos em Samaria. Ele agiu mal diante do Eterno, mas não foi tão ruim quanto seus antecessores. Salmanaser, rei da Síria, atacou Oséias e fez dele seu súdito, obrigando-o a pagar impostos. Uma vez que você sai à presença do Eterno, que você sai da presença do Eterno, o inimigo vai te atacar. Assim como o rei da Síria atacou a Oséias, que agiu mal diante do Eterno. Ou seja, ele saiu da presença do Eterno, porque quem está na presença do Eterno busca ser justo perante o Eterno. Mas Oséias, agindo pelas costas do rei da Síria, buscou o apoio do rei Só do Egito e suspendeu o pagamento dos impostos. Salmaneser, rei da Síria, descobriu a trama e mandou prendê-lo. Depois invadiu o país. Atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, Salmaneser conquistou Samaria e levou o povo cativo para a Síria. Ele estabeleceu os exilados em Alá, no território de Gozã, às margens do rio Abor e nas cidades dos Medos. Eles foram exilados porque os filhos de Israel, preste atenção nessa parte, irmãos. 2 Reis, capítulo 17. Eles foram exilados porque os filhos de Israel pecaram contra o Eterno, o seu Deus. Ou seja, não obedeceram aos mandamentos do Eterno. Pecaram contra o Eterno, seu Deus, que os havia livrado do Egito e da cruel escravidão do faraó. Eles adoraram outros deuses, seguiram o caminho das nações pagãs que o Eterno tinha expulsado e adoraram as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Praticaram as ocultas coisas ofensivas ao Eterno e depois construíram publicamente altares que instigavam a prostituição em toda parte. Puseram símbolos e colunas sagradas em toda a esquina. Puseram símbolos e colunas sagradas em toda a esquina. Você que ignora os símbolos, você acha que o símbolo do pentagrama, o símbolo de um olho só, o símbolo de um raio cortado. Enfim, você vai comprar uma roupa que é cheia de simbolismo. Aí você pensa de forma errada. Essa roupa não tem nada a ver. Meu irmão, minha irmã, tem a ver sim. Símbolos é a linguagem que os espíritos usam para se comunicar. E certos tipos de símbolos você estará dando legalidade para demônios abusarem de você. Você estará dando legalidade para demônios abusar de você. Então,
Às vezes você está feliz, mas você coloca uma blusa que tem um símbolo ali estranho, né? Ou até bonitinho, porque é como eu disse, o mal se disfarça de luz. Por isso, irmãos, que tudo que a gente for comprar, seja para vestir, seja para comer, devemos orar ao Eterno. Josué e os líderes de Israel sofreram porque eles não consultaram ao Senhor e eles foram enganados pelos gibeonitas. Lá no capítulo 9 de Josué. Então, tudo devemos consultar o nosso Criador e Salvador, irmãos, que é Jesus, Yehoshua. Então, aqui o Eterno está falando que os filhos de Israel, eles cometeram muitos pecados e provocaram a ira do Eterno. Porque eles começaram a colocar símbolos e colunas sagradas em toda esquina, ou seja, em toda parte. E irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Tudo que a gente vai comprar, geralmente, traz um símbolo, né? Então, devemos ter muito cuidado com o que trazemos para dentro de casa. Porque aquilo pode trazer maldição para nós, não somente para nós, mas para nossa família. Puseram símbolos e colunas sagradas em toda esquina. Para onde se olhasse havia incenso oferecidos às divindades pagãs, que são anjos caídos e demônios. Lembrando que existe uma diferença muito grande entre anjo caído e demônios. Aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu explico o que são demônios. Depois os irmãos procurem aqui no meu canal do YouTube para que vocês possam ter o conhecimento verdadeiro. Para onde se olhasse havia incenso oferecido às divindades pagãs, as mesmas ofertas apresentadas pelas nações pagãs que o Eterno tinha expulsado. Eles cometeram muitos pecados e provocaram a ira do Eterno, apesar de ele os ter advertido. Não façam isso, diz o Senhor. Não devemos, irmãos, só porque o nosso colega que não teme a Deus, nós sabemos quem teme a Deus, quem não teme a Deus. Pelos frutos a gente consegue ver isso. Pelos frutos da pessoa a gente consegue ver se de fato ela é uma pessoa temente a Deus ou não, irmãos. Não é pelo que a pessoa fala, é pelo que ela faz. E Jesus mesmo disse, irmãos, pelos frutos conhecemos a árvore. Então, se você tem um colega que você sabe que não teme a Deus, e ele tem lá a estrelinha em cima da árvore de Natal, você não deve imitar aquela prática. Ah, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Porque você tem que ser separado para Deus. Você tem que ir na contramão do mundo. Jesus te chamou para ser luz e sal. Você tem que ser geração eleita para o Senhor Jesus. Geração de sacerdotes para o Senhor Jesus. E aqui o povo de Israel estava imitando a cultura, o jeito de agir dos povos pagãos. E o Eterno fala para nós, irmãos, não façam isso, senão vocês vão se destruir. Demônios vão abusar de vocês, Satanás vai devorá-los. Por isso que Paulo, por meio do Espírito Santo, advertiu a igreja que o diabo anda ao nosso derredor como um leão faminto, procurando a quem possa tragar, destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Em versículo 13, o Eterno tinha avisado Israel e Judá inúmeras vezes por meio de seus profetas e videntes. Aqui, nessa versão, colocou videntes. Profetas e sacerdotes, vamos assim dizer, né? Dizendo, desviem-se do pecado, façam o que eu ensino e o que eu ordenei na revelação entregue aos seus antepassados. Tenho lembrado vocês aquelas palavras por meio dos meus servos, os profetas, os pregadores da mensagem do Eterno. Mas eles não quiseram ouvir, pelo contrário, foram mais obstinados que as gerações anteriores, desprezaram as instruções do Eterno, seu Deus, rejeitaram a aliança com seus antepassados e fizeram pouco caso das advertências.
Se você continuar ignorando o que eu estou te revelando aqui nesse vídeo, e você continuar mantendo o que você acha que é uma estrelinha, sendo que na verdade hoje eu estou aqui te alertando que é um pentagrama, que serve como um portal para demônios, que serve como algo que invoca Satanás, você vai ter que arcar com as maldições disso sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, do seu lar. Eles ignoraram as instruções do Eterno seu Deus e fizeram 2 ídolos de metal em forma de bezerro e um poste sagrado em honra a Azerá, a deusa da prostituição. Adoraram forças cósmicas, ou sejam, seres maléficos das trevas, como os deuses e deusas dos astros, ou seja, está se referindo a anjos, anjos caídos, porque astros são estrelas, e estrelas nós sabemos que são os anjos, astros, a lua, o sol, a constelação, todo esse sistema cósmico, E aqui também está falando dos anjos, porque os anjos, isso é bíblico, irmãos. Gênesis capítulo 6, os anjos, as sentinelas, olharam para as filhas dos homens, e vieram na terra e tiveram filhos com essas mulheres, e delas nasceram gigantes. E no livro de Enoque, nós temos mais detalhes sobre isso, sendo que o livro de Enoque é um livro que deveria pertencer ao cânon bíblico. Frequentavam os altares das divindades de Baal ligadas às orgias religiosas. Chegaram a ponto de oferecer os próprios filhos em sacrifício. Praticaram ocultismo e magia. Prostituíram-se com todo tipo de abominação, provocando a ira do Eterno. É por isso, irmãos, que essas seitas maléficas fazem rituais com criança, bebem sangue, tatuagem, magia, ocultismo, porque eles querem provocar a ira do Eterno, eles querem afrontar o Criador. Mas eles um dia arderão no fogo eterno, serão destruídos pelo Criador. O Eterno ficou furioso e se livrou deles. Ele os expulsou da terra, deixando apenas uma tribo, Judá. Na verdade, Judá não era muito melhor, pois também deixou de guardar os mandamentos do Eterno e adotou as mesmas práticas introduzidas por Israel. O Eterno rejeitou todo o povo de Israel. Ele os castigou e os entregou nas mãos de saqueadores. Finalmente, ele os expulsou da sua presença. Não podemos, igreja, seguir as mesmas práticas dos povos que não temem ao Criador. Sejamos um povo separado para o Eterno, irmãos. Irmãos, eu falei que eu ia ler o capítulo todo, mas para esse vídeo não ficar longo, depois vocês continuem lendo, 2 Reis, capítulo 17. Eu quero ler aqui o último versículo que fala, mas eles não deram atenção, continuaram fazendo o que sempre fizeram. Já aqueles povos adoravam o Eterno, mas também prestavam culto aos ídolos pagãos. Até hoje fazem isso. Seus filhos e netos repetem as práticas de seus antepassados. Ou seja, aqui a palavra do Eterno está nos mostrando que o povo adorava sim ao Eterno, mas não com exclusividade, porque o povo se deixava contaminar pelas práticas pagãs. Irmãos, a adoração ao Eterno tem que ser exclusiva. O nosso Criador e Salvador tem ciúmes de nós. E a adoração a Ele tem que ser algo exclusivo. Você tem que honrar ao Senhor nas pequenas e grandes coisas. Se você tem na sua casa um símbolo que o sistema fala que é estrela, isso na verdade é um pentagrama. Eu estou mostrando aí para vocês o que é de fato uma estrela, irmãos. Vocês podem ver que a estrela do céu é muito diferente do que o sistema chama de estrela, que é, na verdade, um pentagrama, um portal para demônios e algo que invoca Satanás. Não dê legalidade para esses espíritos maléficos. E eu vou encerrar esse vídeo lendo para os irmãos novamente 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se posicione ao lado de Deus.
Seja fiel no pouco e no muito. Fiquem na paz, irmãos.